Quando e como usar o do ou o does no inglês? Fala galera, eu sou Alan Breno e decidi documentar a minha jornada para a fluência no inglês. E tudo que eu aprendo no meu dia a dia eu trago aqui no canal. Espero que vocês gostem, afinal estou fazendo com muito carinho. E se você chegou aqui no canal de paraquedas, lembre de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para receber notificação todo dia. Então, sem demora, bora para a tela do computador para aprender como utilizar o do ou o does. Portanto, para saber aonde a gente vai estar utilizando o do ou o does, a gente precisa saber o que ele significa. Primeiramente, eles têm o mesmo significado, só que vai ter essa variação de quando vai ser utilizado o do ou o does. Então, a gente já sabe que é a mesma coisa. Então, o que é essa mesma coisa? Então, essa mesma coisa pode ter duas funções. A primeira função pode ser o verbo fazer, to do, ok? Está no infinitivo aqui. E o segundo é como um verbo auxiliar. Quando ele fica em verbo auxiliar, seja o do ou does, ele não vai ter uma tradução. E quando a gente deve utilizar o the ou does? Vamos lá, aqui abaixo escrevi para vocês. O does é usado com a terceira pessoa do singular, o he, she e o it. Sempre que você vê, você já vai ficar antenado. Olha, talvez eu possa utilizar o does aqui. Pois bem, estamos quase chegando na parte de exatamente utilizar. Então, o does vai estar acompanhando esses três sujeitos, he, she e it. E o the vai estar acompanhando esses outros sujeitos, que é o I, you, we e o they. Agora vamos entender como é que ele vai funcionar como verbo auxiliar. Eu expliquei para vocês que ele tem duas funções. Como verbo, muito fácil. Agora, vamos entender aonde a gente vai utilizar o do ou o does na forma negativa e na forma interrogativa. Pois bem, sem enrolação, vamos aprender a forma interrogativa. Então, você tem que entender primeiramente como você vai estruturar a sua frase, o seu texto. A frase tem que ter essa ordem para estar utilizando o do ou does da forma corretamente. O verbo auxiliar vem em primeiro, ou seja, o do ou does, mais o sujeito. I, they, he, she, it, we, you. Então, esse é o sujeito. Mais o verbo principal, mais o complemento. Para o exemplo, do you play soccer today? Do you play soccer today? Outro exemplo, agora utilizando o does. Por que eu estou utilizando does aqui? Porque está na terceira pessoa do singular, igual eu falei para você no início. Quando for he, she ou it, você vai utilizar o does. Então vai ficar does she play soccer today? Muito simples, né? Agora você entendeu como utilizar o do ou does na forma interrogativa e a negativa. Basta você entender também essa mudança aqui na frase. A gente percebe que o verbo auxiliar, nessa ocasião, o do ou does, ele não vem em primeiro se comparado com a forma interrogativa. Ou seja, o sujeito aqui vai vir primeiro e o verbo auxiliar logo em seguida. Agora, para estar negando, você vai estar utilizando o not. Só que existe a contração. As contrações é muito utilizado no inglês e vou estar mostrando aqui para vocês as duas contrações. O do mais o not, o does mais o not, né? Vai ficar don't ou doesn't, ok? Então, essa é a forma contraída do verbo auxiliar mais o not. E logo em seguida você vai colocar o verbo principal mais o complemento, ok? Então vai ficar assim. You don't play soccer today. You don't play soccer today. E a última frase. She doesn't play soccer today. She doesn't play soccer today. Vamos verificar aqui a última frase, só para você tirar alguma dúvida que restou aqui no final dessa aula.
Olha, o sujeito tá em primeiro, ok, correto. Logo em seguida vem um verbo auxiliar, o does, corretamente. Por que é o does aqui? Porque está na terceira pessoa do singular. E o not. Só que eu falei na forma contraída. Mais uma vez, correto. O verbo play, o verbo jogar, esse é o verbo principal, mais o complemento. Soccer today. Beleza? Então, agora você entendeu como utilizar a forma interrogativa e a forma negativa desse verbo auxiliar. Lembrando que você vai estar utilizando no tempo presente também. Obrigado você que ficou até o final desse vídeo. Eu quero perguntar se você gostou, tem alguma crítica, sugestão. Escreve aqui abaixo que eu vou escutar você. Valeu, galera, e até a próxima!